Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje nós vamos estudar trigonometria. Trigono significa triângulo, metria significa medida. Então, trigonometria é a parte da matemática que estuda as relações entre os ângulos e os lados do triângulo. E o ponto de partida desse estudo é através do triângulo retângulo. Triângulo é uma figura geométrica formada por três lados, três ângulos. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto e dois agudos, um ângulo de 90 graus e dois ângulos menores que 90 graus. O lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa, é o maior lado. E os outros dois, que formam o ângulo de 90, é chamado de cateto. Aqui o maior lado é a hipotenusa, aqui está o ângulo de 90, e aqui estão os catetos. Cateto, né? O ângulo de 90 e a hipotenusa de frente para ele. O maior lado. Uma das propriedades do triângulo, retângulo, é como ele é um triângulo, a soma dos ângulos internos é 180. Outra propriedade é o seguinte: como o cateto forma um ângulo de 90 graus, ele serve como base e altura. Então eu posso calcular a área simplesmente multiplicando um cateto pelo outro cateto e dividindo por 2. Outra propriedade importante do triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. Ou seja, se a hipotenusa mede A, um cateto mede B e outro cateto mede C, o A ao quadrado vai ser sempre igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu fizer um quadrado com a medida da hipotenusa, medida a área vai ser ao quadrado. Se eu fizer um outro quadrado com a medida B, que é um dos catetos, né? A área vai ser B ao quadrado. Se eu fizer um terceiro quadrado com a medida C, que é outro cateto, a área vai ser C ao quadrado. Essa área aqui, C ao quadrado, mais essa área aqui, vai ser igual a essa área aqui. Uma maneira de ver isso é com essa figura aqui, essa imagem GIF. Só que aqui é feita com água, né? Com a mesma espessura, na mesma altura aqui. Então a gente vê, ó, que esse volume de água aqui é igual a esse volume desses dois aqui. Como a espessura é igual, a gente vai ver que a área, essa área aqui é igual a essa área mais essa área aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Bom, no triângulo retângulo tem a hipotenusa, que é o maior lado, né, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Se eu considerar esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de alfa, essa letra grega aqui, alfa, o cateto que está de frente para ele, a gente chama de cateto oposto. E o que está do lado, que é vizinho, eu chamo de cateto adjacente. Agora, se eu considerar esse outro ângulo aqui, que eu chamei de beta, a letra grega é beta, aí muda. Esse cateto passa a se chamar cateto adjacente, porque agora é vizinho a ele. E esse outro aqui é o cateto oposto, porque está de frente, se opõe a ele, está de frente a ele. Então, esse negócio de cateto oposto e cateto adjacente depende do ângulo que eu estou me referindo. Uma outra propriedade é que, dado um ângulo qualquer, eu posso construir uma infinidade de triângulos retângulos. Por exemplo, esse ângulo alfa aqui. Aí eu prolongo as semi-retas que compõem ele e vou traçando vários segmentos perpendiculares aqui, ó, para fazer 90 graus.
E aí eu tenho uma infinidade de triângulos retângulos, aonde os ângulos correspondentes são iguais e os lados correspondentes são proporcionais. É como se um fosse uma ampliação do outro. E aí o que vai acontecer? Essa proporção dos lados está associada ao valor do ângulo. Por exemplo, eu construo esse ângulo alfa aqui, ó. Eu prolongo essa semi-reta, e aí eu construo 3 triângulos. Esse triângulo aqui pequenininho aqui, ó, o DGC, ele tem os ângulos alfa, o ângulo de 90 graus e esse ângulo beta, que eu chamei de beta. O que vai acontecer? Esse triângulo aqui maior, o EFC, ele também vai ter o de 90, o ângulo alfa é dele também, e consequentemente esse aqui vai ser o beta também. Também é um valor desse. E esse triângulo maior de todos aqui, o terceiro aqui, que é o ABC, a mesma coisa. Tem o alfa, tem um ângulo de 90 e consequentemente esse aqui também vai ser beta. Então, os 3 ângulos correspondentes são iguais e os lados são proporcionais, ó. 3, 6, 9, 4, 8, 12, 5, 10, 15. Então, os lados são proporcionais. Então, são 3 triângulos semelhantes. O DGC semelhante ao EFC e semelhante ao ABC. Então, é o seguinte. Em relação ao ângulo A, o alfa, o ângulo alfa, esse alfa aqui, se eu pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, o que vai acontecer? Por exemplo, esse pequenininho aqui, o cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 5. Então vai ser 3 sobre 5, a fração. Aí se eu pegar o segundo triângulo, o cateto oposto é 6 e a hipotenusa é 5, 10, 10. E o grandão, o teu maior triângulo aqui, né? O ABC, se eu pegar o cateto oposto vai ser o 9 e a hipotenusa vai ser 5, 10, 15, vai ser 15. Olha só, se eu dividir 3 por 5, 6 por 10 e 9 por 15, dá o mesmo resultado, dá 0,6. Então a gente tem uma proporção aqui. Esse resultado aqui, que é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, ele está relacionado, está associado a esse ângulo aqui. Então vai ter um nome. Esse nome o nome dado é seno. Então a gente diz que o seno do ângulo alfa é o cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa. Nesse caso aqui é 3 sobre 5 ou 0,6. Agora continuando em relação ao ângulo alfa. A gente vai pegar o cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. É outra relação que a gente vai ver agora aqui. Cateto do triângulo pequenininho, o cateto adjacente é 4. E a hipotenusa é 5. Então vai ser 4 sobre 5. No triângulo do meio, o EFC, o cateto adjacente é 4, 8, 8. E a hipotenusa é 5, 10, 10. É 10. Então 8 sobre 10. E o maior triângulo aqui, o ABC, o cateto adjacente vai ser 4, 8, 12, né? 12. Aqui é 12, né? O AC é 12. E a hipotenusa é 15. 5, 10, 15. 15. Se eu dividir 4 por 5, 8 por 10 e 12 por 15, vai dar o mesmo resultado, vai dar 0,8. E esse está associado a esse ângulo alfa aqui. Então vai ter outro nome. Porque é outra divisão, outra razão. Então vai se chamar cosseno do ângulo alfa. Então o cosseno do ângulo alfa é o cateto adjacente, é divisão, né, do cateto adjacente ao ângulo alfa pela hipotenusa. Agora vamos ao terceiro caso, que é dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, tudo em relação ao ângulo alfa, em função do ângulo alfa.
Então, o triângulo pequenininho aqui, o DGC, o cateto oposto mede 3. E o cateto adjacente mede 4. Então, 3 sobre 4. 3 dividido por 4. O triângulo do meio, o EFC, então o cateto oposto é 6. E o adjacente é 8. 6 sobre 8. E o terceiro ângulo aqui, o ABC, o maior, vai ser 9. Cateto oposto é 9. Cateto adjacente é 12. 9 sobre 12. Novamente, se eu dividir 3 por 4, dá o mesmo resultado que eu dividir 6 por 8, dá o mesmo resultado que dividir 9 por 12. O resultado será 0,75. Esse 0,75 está associado ao ângulo alfa. Como é uma outra divisão, vai ter outro nome. E esse nome vai ser a tangente do ângulo alfa. Eu vou chamar de tangente do ângulo alfa, que é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, resumindo, seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente do ângulo vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora vamos ao exemplo. Analise o triângulo abaixo e calcule cada valor pedido. Então temos um triângulo retângulo, né? Aqui o ângulo de 90 graus. Se você fizer o Pitágoras, 13 ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então é um triângulo retângulo. Aí eu tenho o ângulo alfa e o ângulo beta. Aí a primeira pergunta que ele quer saber é o seguinte: qual o seno de alfa? Então eu olho para o alfa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que é o cateto oposto ao ângulo alfa? É 12. Está de frente para ele. E a hipotenusa é 13. Então, seno de alfa vai ser 12 sobre 13. Aí a letra B, cosseno de alfa. Eu vou olhar para o alfa de novo. O seno de alfa é cateto adjacente, é 5, sobre a hipotenusa, que é 13. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vai ser 5 sobre 13. E tangente de alfa. Tangente de alfa é cateto oposto, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, que é 5. Então vai ser 12 sobre 5. Agora aqui ele quer o seno do beta. Aí eu vou olhar para o beta. O seno de beta é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto do beta? Agora é o 5. E a hipotenusa é 13. Então é 5 sobre 13. Cosseno de beta. Quem é o cateto adjacente? É 12. E a hipotenusa é 13. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vai ser 12 sobre 13. E a tangente? A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto ao beta é o 5. E o adjacente é 12. Então, 5 sobre 12. Agora, uma observação. O que acontece se eu dividir o seno pelo cosseno? Então, eu dividi 12 sobre 13 por 5 sobre 13. O que eu faço? Eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, 12 sobre 13 vezes, eu troco. Aqui está embaixo para cima e quem está em cima para baixo. Ó. Troquei aqui, inverti aqui. Então, vai ser 12 sobre 13 vezes 13 sobre 5. Aí, nessa multiplicação, eu posso cancelar esse 13 aqui. Ó. Aí a resposta vai ser 12 sobre 5, que é a tangente. Então, dividir seno pelo cosseno dá como resultado a tangente. A tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. A mesma coisa vai acontecer aqui. Ó. Seno de beta dividido pelo cosseno de beta vai ser 5 sobre 13 dividido por 12 sobre 13. Então, eu pego 5 sobre 13 e multiplico pelo inverso dessa daqui. O inverso dessa aqui é só trocar. O 13 vai para cima e o 12 vai para baixo. Então vai ficar 5 sobre 13 vezes 13 sobre 12. Novamente vou cancelar o 13. E o resultado vai ser a tangente do beta, que é 5 sobre 12. Então, seno de alfa sobre cosseno de alfa é a mesma coisa que tangente de alfa.
Seno de beta sobre cosseno de beta é a mesma coisa que tangente de beta. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula.